Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao nosso canal Sintonia de Luz. E queremos trazer um pouquinho para você contribuir com tudo aquilo que nós vivemos na nossa vida, na inteligência emocional e no coaching integral sistêmico nesse período que estamos em casa. Você está em casa? Pois é, o mundo todo, não só no Brasil, né, mas o mundo parou por causa do coronavírus. E você? O que você está fazendo para que a sua memória emocional deste período do mundo não pare ou não prejudique aí na sua casa as suas relações e não prejudique o futuro do seu filho e o seu futuro? Esse vai ser o nosso tema hoje, memórias emocionais. Você sabe o que é isso? Já parou para pensar que está construindo aí na sua casa todos os dias memórias emocionais para ti e para tua família? E tu sabe o quanto isso terá um peso muito grande na sua saúde, no seu emocional, na sua vida, no seu cotidiano? É sobre isso que a gente vai falar contigo um pouquinho hoje. E eu estou aqui em Mandaguaçu, no Paraná, no sítio da minha família, dos Kodali, e vou te contar o que eu estou fazendo também, para criar memórias positivas e fortes para os meus filhos e para a minha família. Só que antes da gente te trazer esse assunto, eu estou aqui, a Márcia está em outro lugar, que ela também vai te contar. Antes disso, vamos pedir para o pessoal deixar aí o seu like para que muitas outras pessoas possam saber deste assunto que a gente vai tratar hoje, que é muito importante para você. E você vai entender daqui a pouquinho por que é tão importante. Não esqueça também de compartilhar e se inscreva aqui no nosso canal. Antes de eu te falar um pouquinho sobre o que é memória emocional, como que na inteligência emocional a gente olha para esse assunto com muito cuidado, muita delicadeza, aliás, porque ele é a origem de muitas coisas na nossa vida, inclusive do nosso comportamento, dos nossos hábitos, né? E de muitas coisas que a gente tem como decisão na nossa vida, inclusive. Antes de eu te falar disso, eu quero fazer uma comparação. Tu já ouviu falar sobre memória muscular? Sim, memória muscular existe e ela funciona da seguinte forma: quando você começa a fazer exercícios físicos, começa a exercitar o seu músculo, né, o seu corpo todo é trabalhado com exercícios físicos, isso é criado uma memória no músculo, no seu corpo, ele passa a se habituar com aqueles exercícios. Muitas pessoas que fazem bastante isso, e também quem vai muito para academia ou faz yoga, natação, sabe do que a gente está falando. Isso acontece e é muito interessante, porque o seu corpo, ele passa a receber aquela energia e aqueles exercícios físicos todos os dias, ou 2 vezes, 3 vezes na semana, e ele sente uma necessidade. Quando, por exemplo, você vai viajar ou você faz alguma outra coisa na sua vida que muda a sua rotina e você passa a não fazer aquele exercício físico, os seus músculos sentem falta, o seu corpo, né, sente falta daqueles exercícios. Isso acontece, é natural. É a memória muscular que já faz parte do seu organismo, da sua vida, né, do seu corpo. E como que funciona a memória emocional? A memória emocional, ela também é assim, ela é desenvolvida e estimulada pelo nosso estilo de vida, a forma como nós vemos o nosso mundo, a forma com que nós recebemos o nosso mundo ao nosso redor, através da nossa família, através das relações que nós temos, desde lá o ventre da nossa mamãe, na barriga, até mundo que nós vivemos hoje. Se você tem uma criança em casa, atenção, ela está recebendo várias memórias emocionais o tempo inteiro a partir do que ela vê de você, a partir daquilo que ela absorve no mundo dela.
Então, por que a gente vai falar desse momento? Porque essa memória emocional, ela acontece com tudo ao redor. Tudo é criado na base da cultura que a família tem, na base da religião que ela escolhe, das emoções, do trato que é um com o outro no dia a dia. Vai criando a nossa forma emocional de viver. E a nossa emoção, ela é estimulada na nossa casa de algum estilo. Alguns têm assim um estilo otimista de viver, um estilo pessimista, né? O estilo de ter tudo na tranquilidade, na paz, outros no estilo de pressão, de irritabilidade. Outros têm estilo de viver também na dificuldade, sempre achar que tudo é difícil e usar todas as suas emoções na dificuldade. Tem emoções também que são trazidas dentro de casa, como críticas, como estresse o tempo todo. Tem pessoas também que são estimuladas nas suas emoções a agir de forma agressiva. Como que você tem estimulado aí na sua casa essas memórias emocionais para sua família e com os seus filhos que estão aprendendo com você? Olá, meu nome é Márcia Solete e eu estou aqui em Terra Rica, no Paraná. E eu já estava com saudade de vocês, que são os nossos seguidores do canal Sintonia de Luz. E hoje então vamos falar com vocês sobre memórias, como a Elisa já mencionou anteriormente. E eu encontrei um álbum meu, um álbum antigo de fotos, e comecei a ver, né, algumas fotos de quando eu era criança e trouxe muitas memórias. E ao longo da nossa vida, né, desde quando nós somos concebidos, desde quando nós estamos no ventre da nossa mãe, essas memórias elas já começam a ser instaladas no nosso cérebro. E ao longo da nossa vida, então, nós temos essa sobreposição de memórias que elas podem ser positivas, elas podem ser negativas e podem até mesmo ser traumáticas, que trazem o resultado de quem nós somos hoje na nossa vida adulta. E eu queria te fazer uma pergunta. Nesse tempo de pandemia, você que é pai, você que é mãe, ou você até que não tem filhos, que tipo de memória que você tem proporcionado para as pessoas que convivem com você? Você que é pai, você que é mãe, o que você tem permitido, né, que seu filho veja na televisão, veja no celular, o que você tem permitido que seu filho ouça, que tipo de música, o que você tem falado para o seu filho a respeito dessa época que nós estamos vivendo. Você tem proporcionado segurança, calma, alívio para o seu filho? Ou você tem colocado medo, pavor, desespero? Você tem permitido que ele ouça notícias ruins? Porque tudo isso que ele está vivenciando agora vai estar proporcionando memórias para ele. Memórias que quando ele tiver na vida adulta vai produzir um resultado para a vida dele. Então, olha a sua responsabilidade, o que você tem feito, o que você tem, né, proporcionado. Eu quero então contar uma história para vocês. A Manta, uma história em quadrinhos de tecido de Isabel Minhoz Martins e Yara Kono. A minha avó tinha 2 palácios, 3 quadros de pintores famosos, terras grandes e pequenas e algumas joias de rainha.
Mas não foi por nenhuma dessas coisas que as minhas tias quase se zangaram quando a minha avó morreu. A minha avó dormia numa cama enorme. Apesar de ser uma mulher pequenina e muito magra, e apesar de ter ficado viúva há muitos anos e de dormir muitas vezes sozinha, a cama da minha avó era realmente grande. Uma vez experimentamos e nela cabiam 4 meninas, 3 meninos e um cão mais ou menos pequeno. Coubemos todos sem esforços, à vontade mesmo. A minha avó também estava lá e disse que dormiu como uma santa. A princípio, estranhávamos o colchão duro e os cobertores pesados, mas passados alguns minutos não havia no mundo melhor lugar para adormecer. A minha avó nos aquecia os pés da cama com histórias antigas até o sono nos vencer. Não contava histórias de um livro porque não precisava. Tínhamos a manta. A manta era enorme, feita de centenas de pequenos retalhos. Cada retalho, uma história. Quando apontávamos um retalho, vovó dizia sempre: "Ah, esse não tem nada para contar." Mas depois começava e a viagem era sempre emocionante. "E esse, vovó?" "Oh, esse não tem nada para contar. Era de um vestido da sua mãe. Ela tinha mais ou menos a sua idade. O vestido tinha um bolso pequenino, aqui na altura do peito, e a sua mãe dizia que um gnomo vivia lá. Talvez tivesse razão, porque a verdade é que ela enchia o bolso de bolachas e elas desapareciam sempre, e ria." "E esse, vovó?" "Ah, esse não tem nada para contar. Mas, se quer mesmo saber, era de uma toalha que os meus padrinhos de casamento me deram. Quando disse ao seu avô que iam nascer as suas tias gêmeas, ele entornou aqui uma travessa inteira de ensopado. Assustou-se, com razão, e encolheu os ombros, divertida." "E esse, vovó?" "Ah, esse não tem nada para contar. Era de um avental da sua bisavó. Olhe, por acaso, o avental que trazia no dia em que o carteiro lhe entregou a primeira carta do tio Luiz, dizendo que estava bem. Andou com a carta no avental mais de um mês, até chegar outra carta, e suspirava. Depois, a minha avó já ia disparada. Este das flores era de uma saia da maluca da sua tia Bárbara. Vestia essa saia como quem carregava uma bandeira. Foi presa em tudo. Nem queria saber. Quando a saia se rasgou, fez fitas para o cabelo e um abajur que temos ali na sala de jantar. O de xadrez era de uns calções de Felipe. Ficou em farrapos no dia em que ele caiu de bicicleta e quebrou um braço, coitadinho. Tinha mania de fechar os olhos quando andava de bicicleta, e isso já dizia tanto dele. Esse dos elefantes veio de uma loja do centro, que entretanto fechou. Serviu para forrar almofadas e cadeiras, mas sempre me deu vontade de viajar e nunca de me sentar. O estampado de cerejas era da minha sacola de praia, de muitos, muitos anos. Tanto que já nem sei. Olha como está queimado pelo sol. Quando a minha avó morreu, todas as minhas tias queriam a manta, mais valiosa do que todo o resto. Empurraram durante alguns dias, mas depois lá se entenderam, porque sempre foram amigas. Desde então ficou combinado que a manta fica um mês na casa de cada uma. Nos meses em que está aqui, vem cobrir a minha cama. E é como se eu voltasse a estar com a minha avó e com todas as suas histórias.
tempo, reparamos que alguns retalhos começam a precisar de substituição. É por isso que já está lá um quadradinho do meu pijama listrado e outro dos cortinados da sala, que o gato rasgou de alto a baixo no dia em que lhe deu uma fúria. Aliás, o quadradinho do meu pijama também tem uma história. Foi a minha tia que me deu de presente há uns anos, porque eu achou parecido com o pijama da vovó. Procurei-o na manta e lá estava ele. Realmente é quase igual ao meu. Eu e minha avó, as duas dormindo lado a lado, até os tecidos se gastarem e novas histórias chegarem a essa manta. Eu gostei muito dessa história porque nós temos essa colcha, né? Essa manta de retalhos, só que dentro do nosso cérebro, que são as nossas memórias, que fazem, né, com que nós nos lembremos de muitos fatos que nos aconteceram. E alguns fatos que são muito traumáticos, né, para nos proteger, muitas vezes eles ficam encapsulados. O cérebro, né, encapsula para que nós não tenhamos essas lembranças, né, e que não tragam tantas dores para nós. Mas nós precisamos então, pensando, né, em tudo isso que nós falamos até agora, pensar então em proporcionar boas memórias. Nesse tempo, né, de pandemia, nós temos que ocupar a nossa mente com coisas boas, para que nós venhamos a ter memórias positivas desse tempo, para que as crianças tenham memórias positivas, para que todas as pessoas, né, tenham não somente memórias traumáticas, porque muitos perderam seus familiares, muitos ficaram doentes, ficaram internados, né? Mas o que nós podemos trazer de bom nesse tempo? O que nós vamos levar vai depender das memórias que nós estamos construindo. E eu espero então que você construa boas memórias e que você tenha uma linda manta para futuramente contar para os seus filhos, para os seus netos, para os seus parentes e para todas as pessoas que você convive.